Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tec Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Aulão de hoje, pessoal, ação penal. Essa aqui na realidade, a segunda parte da nossa aula sobre ação penal. Se você não viu a primeira, estude pela primeira, depois venha para cá, porque nessa aula, dando continuidade, vamos trabalhar com a ação penal privada, ação penal de natureza privada, que tal qual já foi explicado para você na aula anterior, é aquela modalidade de ação penal que é ajuizada pelo ofendido com seu advogado ou advogada com poderes especiais, ao qual a lei chamou de querelante. Beleza? Vamos lá. Ficou com alguma dúvida? Quer mandar para mim alguma questão? Quer mandar alguma coisa para mim? Manda para mim lá no Instagram, @Levi Moscovitz, que a gente conversa, a gente bate um papo, manda questão, manda o que você quiser, a gente tá aqui para estar com você até o fim. Beleza? Vamos lá, galera. Dando seguimento à análise sobre as espécies de ação penal, temos aqui a ação penal de natureza privada, que tem fundamento lá no artigo 100, parágrafo 2º a 4º do Código Penal. Tal qual já adiantado para você, a ação penal privada é ajuizada pelo querelante e vai trazer para nós peculiaridades que vão diferenciá-la de maneira bem objetiva da ação penal pública. Perfeito? Dentro dessa linha de raciocínio, esse aqui é o nosso panorama e vamos para o quadro novamente. Finja que aqui é um quadro em que nós iremos com ele trabalhar. Vamos lá, ação penal de natureza privada. Perfeito? Ação penal de natureza privada. Pessoal, diferentemente da ação penal pública, que é iniciada através da peça processual denominada denúncia, do documento denominado denúncia, aqui a ação penal privada ela é iniciada com a peça processual denominada queixa-crime. Então observe a impropriedade do termo dar uma queixa, né? A impropriedade do termo dar uma queixa. Quando a gente fala dar uma queixa, acaba não fazendo o menor sentido juridicamente falando, porque queixa-crime nada mais é do que a peça processual adequada para iniciar a ação penal de natureza privada, e nada tendo a ver com o procedimento investigativo que corre durante o inquérito policial. Então lembre-se que a ação penal privada ela é iniciada através da queixa-crime e ratificando. Quem tem a legitimidade para ajuizar a queixa-crime é o próprio ofendido, com seu advogado com poderes especiais, ao que se chama de querelante. Portanto, querelante é aquele que ajuiza a ação penal de natureza privada através da queixa-crime, e o querelado é aquele em que a queixa-crime é movida em seu desfavor. Todas as vezes que você pensar em ação penal privada, pessoal, eu sempre gosto de chamar atenção para isso, de que exige-se procurador, ou seja, um advogado com poderes especiais, lá na forma do artigo 44 do Código de Processo Penal, tá? Por que procurador com poderes especiais? Porque exige-se que na procuração contenha a descrição do fato e a tipificação do crime a que se deseja ajuizar a ação penal, tá? Então, lembre-se você que, assim como a ação penal de natureza pública, a ação penal privada também tem um prazo para ser ajuizada. Aprendemos na última aula que a ação penal de natureza pública, temos lá do artigo 45 e seguintes do Código de Processo Penal, vai ter o prazo de 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias se ele estiver solto. Na ação penal privada, nós também temos um prazo. Nós temos o prazo decadencial, olha aí, lembra que falamos de decadência mais cedo? Prazo decadencial de 6 meses. E aí vai seguir aquela mesma regra. Contados da ciência da autoria, ou seja, contados da data em que se descobre quem foi o autor do fato, tá? Tudo isso nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal. Belezinha? Esse é o panorama inicial. Esse é o panorama inicial. Diferentemente da maneira com que nós fizemos na ação penal pública, eu já vou trazer para você os princípios da ação penal privada, tá? Já vou trazer para ti
os princípios da ação penal privada. Vamos lá, pessoal. A ação penal privada é regida pelo princípio da oportunidade, regida pelo princípio da disponibilidade e regida pelo princípio da indivisibilidade. Qual é a lógica que você precisa ter? Quando eu me refiro ao fato de que a ação penal privada é movida não, né? Tem por princípio o princípio da oportunidade, significa dizer que, diferentemente da ação penal pública, em que o Ministério Público tem a obrigatoriedade de ajuizar a ação penal se estiver diante de elementos de autoria e materialidade, a ação penal privada, mesmo que existam elementos de autoria e materialidade, o querelante, aquele que possui a legitimidade, não está obrigado a ajuizar a ação penal privada. Ou seja, a ação penal privada ela tem esse caráter facultativo, ele faz se for mais oportuno, ele faz se ele quiser, ele não é obrigado a fazê-lo, tá? Segundo princípio, o princípio da disponibilidade, exatamente o revés que nós vimos na ação penal pública. Nós vimos que a ação penal pública é regida pelo princípio da indisponibilidade, de modo que o Ministério Público ele não pode desistir da ação penal iniciada, diferentemente da ação penal pública em que é possível desistir da ação penal já iniciada. É possível desistir da ação penal já iniciada através de um fenômeno que se chama perdão, em que eu vou falar nele já já, tá? E indivisibilidade significa dizer, pessoal, que na ação penal privada, aqueles autores que estiverem ligados ao mesmo fato, eles devem ser processados todos juntos. Explico. Imagine que uma determinada oportunidade, João, Pedro e Maria me ofendem. Certo? Me ofendem através de rede social. E aí, tempo depois, Pedro chega pra mim e diz assim, pô, Levi, eu queria me desculpar com você. Eu digo, Pedro, você foi o único que veio se desculpar comigo. Então, eu vou processar João e Maria, mas não vou processar Pedro. Eu posso fazer isso frente ao princípio da indivisibilidade? Não. O que é que ele vai dizer? Meu amigo, ou você processa todo mundo, ou você não processa ninguém. A ideia da indivisibilidade é exatamente essa. Tá certo? Então, lembre-se que a indivisibilidade, inclusive, é uma das funções do Ministério Público perante a ação penal privada. Porque, veja você, na ação penal privada, pessoal, o Ministério Público, em que pese não ser o titular da ação penal privada, ele é o titular da ação penal pública, ele atuará como fiscal da lei, zelando, inclusive, pela indivisibilidade. Então, o Ministério Público ele está ali, inclusive, para aditar a queixa-crime, se for necessário, incluir mais elementos. Ele tem esse papel. Inclusive, ele pode repudiar a queixa. Né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, observe você que o Ministério Público também terá papel proativo durante a ação penal de natureza privada. Dito isso, a gente precisa compreender efetivamente as espécies de ação penal privada. As espécies de ação penal privada. A primeira espécie de ação penal privada a que faço referência é a ação penal privada exclusiva ou propriamente dita. A ação penal privada exclusiva é aquela que seguirá essas mesmas regras que você viu até aqui. Procurador com poderes especiais, deve ser feita no prazo decadencial de 6 meses contados da ciência e da autoria, deve respeitar os princípios da oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade, é movida através de uma queixa-crime, só que a ação penal privada exclusiva terá uma peculiaridade. Qual é, Levi, a peculiaridade? Porque em havendo morte do querelante, da vítima, do ofendido, em havendo morte do querelante, admite-se, preste atenção, admite-se substituição processual, nos termos do artigo 31 do Código de Processo Penal, pessoal. O que isso significa dizer? Significa dizer que caso o querelante, aquele que pode ajuizar a ação penal, venha a falecer, dentro do prazo de 6 meses, ainda é possível que se substitua o querelante pelo CADI. Quem é CADI, Levi? Coloca aí, gente, ó, CADI.
CADI. Quem é o CADI? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Portanto, na ação penal de natureza exclusiva, que é a regra, preste atenção, que é a regra, em havendo morte do querelante, admite-se a substituição pelo CADI, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Beleza? Trata-se de ordem, inclusive, preferencial. 2. A segunda modalidade que nós temos de ação penal privada é a chamada ação penal privada personalíssima. A ação penal privada personalíssima é a exceção da exceção. A ação penal privada personalíssima, pessoal, ela tem fundamento em um único crime no ordenamento jurídico brasileiro, que é o crime do artigo 236 do Código Penal, que é o crime de induzimento ou ocultação de erro essencial sobre o casamento. Sim. Uma pessoa que, por exemplo, se casa num relacionamento heterossexual sendo homossexual. Um exemplo assim, tá? E aí, Levi, o que é que vai acontecer? Bom, algo personalíssimo, preste atenção, algo personalíssimo é algo que só pode ser feito por aquela pessoa. Algo personalíssimo é assim. Algo personalíssimo é algo que é só seu. Se você não fizer, ninguém mais faz. Onde é que você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar, pessoal, que em caso de morte do querelante, em caso de morte do querelante, não admite-se substituição. Ou seja, na ação penal privada personalíssima, vai seguir a mesma regra, por queixa-crime, através do querelante, prazo decadencial de 6 meses, o procurador tem que ter poderes especiais, respeitando os princípios da oportunidade, disponibilidade, indivisibilidade, porém, caso o querelante venha a morrer, morre com ele o direito de ação penal. E por fim, fala-se ainda da ação penal privada subsidiária da pública. Subsidiária da pública, que tem fundamento lá no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Quando é que ocorre a ação penal privada subsidiária da pública? Ocorre nas hipóteses em que, na ação pública, o MP não oferece a denúncia no prazo legal. Nós aprendemos aqui, pessoal, claro que isso aqui é para fins de prova, tá? Nós aprendemos aqui que o Ministério Público tem um prazo de 5 dias se o indivíduo estiver preso e 15 dias se ele estiver solto. Nas hipóteses em que o Ministério Público não oferece a denúncia do prazo, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, surge o direito para que a vítima do crime ajuize a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Por que se chama subsidiária da pública? Porque ela tem natureza de pública mesmo, gente. Ela tem natureza de pública. Agora, o que o direito faz? Olha, se o Ministério Público quedou-se inerte, eu vou dar o direito à própria vítima fazer isso. Aí pergunta, Levi, qual é o prazo? Vai ser o mesmo prazo, 6 meses. Só que esses 6 meses, nessa hipótese, não são contados da data da ciência da autoria. São contados a partir da inércia do Ministério Público. Beleza, pessoal? E ainda, dentro dessa regra, eu gostaria de falar de 3 coisas rapidinhas que têm aplicabilidade à ação penal privada exclusiva e ainda à ação penal privada personalíssima. O que eu vou falar agora não se aplica à ação penal pública subsidiária. Ação penal privada subsidiária, perdão, pessoal. O que é que você vai falar, Levi? Eu vou falar de 3 institutos que são comuns à ação penal privada exclusiva e personalíssima. Quais são eles? Renúncia, perdão e perempção. Meu Deus do céu, que diabo é isso? Vou até passar uma linhazinha aqui, ó. Bonitinha pra você, ó. Barril pra ficar lindona. Olha lá. Renúncia, perdão, perempção. Levi, o que é renúncia? Lembra comigo que eu te disse que o primeiro princípio aplicável à ação penal privada é o princípio da oportunidade? Lembra que eu te disse isso? Eu disse a você, por mais que existam elementos de autoria e materialidade, na ação penal privada a pessoa não é obrigada a processar. Eu não disse isso a você? Disse aqui.
Então, nas hipóteses em que a pessoa tem o direito de processar, mas não deseja processar, é que nós falamos de renúncia. Então, a renúncia é a materialização do princípio da oportunidade na ação penal privada. Agora, o que é que deve ser lembrado por você? Que a renúncia é um ato unilateral. O que isso significa dizer? Significa dizer, pessoal, que a renúncia é um ato em que, para surtir os seus efeitos, dispensa a anuência da outra parte. Então, se eu quero renunciar ao direito de ajuizar a queixa-crime contra alguém, eu não vou precisar que ele concorde ou não com essa renúncia. É um direito meu. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quando nós falarmos de perdão, a ideia que eu quero que você tenha de perdão é a ideia de desistir. Desistir não é perdoar alguém. A ideia é de você desistir. Lembra que eu te disse que o segundo princípio aplicável à ação penal privada é o princípio da disponibilidade? Não te disse isso aqui? Eu disse isso aqui a você. E aí eu disse a você o seguinte, gente, é possível que durante a ação penal privada o querelante desista. Eu disse isso pra você, não disse? Eu disse. Eu disse pra você. Então o que acontece? Nesses casos é que nós falamos em perdão. Mas o que é interessante aqui? O perdão, pessoal, diferentemente da renúncia, é um ato bilateral. O que você está querendo dizer, Levi? Eu estou querendo dizer que, uma vez ajuizada a ação penal privada, se você quiser desistir dessa ação penal privada, você oferece aquilo que se chama de perdão. Mas que esse perdão somente surtirá efeito se a parte contrária concordar. Se a parte contrária anuir. É esse o ponto que eu quero que você tenha na sua cabeça. Se a parte contrária concordar, se a parte contrária anuir. Então vamos lá, eu processo o Pedro. No meio do caminho eu digo, rapaz, eu não tô afim mais de seguir com isso. E eu digo, Pedro, eu te perdoo. O Pedro diz, rapaz, mas agora não tem perdão não. Vamos até o fim. Por que Pedro pode ter essa finalidade? Porque no perdão o processo se extingue e fica o dito pelo não dito. Pedro pode querer que o juiz diga que ele é inocente para esfregar na cara das pessoas, principalmente na minha cara. Beleza? E o que vem a ser a perempção? Perempção entenda por desídia, desinteresse no curso do processo, no curso da ação penal privada. Isso nos termos do artigo 60 do Código de Processo Penal. Então entenda desídia entenda perempção como desídia, preguiça, você não está interessado mais naquilo, mas também não toma uma atitude, você também não toma uma postura. Você diz, meu irmão, vai ficar aí, vou empurrar com a barriga. Então, por exemplo, se você é juiz de ação penal privada, você tem a obrigação de comparecer a todos os atos em que você foi intimado. Ora, se por algum acaso a pessoa jurídica, por exemplo, que ali estiver, ela precisa ser substituída. Enfim, quer ver um outro exemplo? Você, em sede de alegações finais, deixar de pedir a condenação do querelado, ou seja, do acusado, enfim, o próprio artigo 60 do Código de Processo Penal trará 4 hipóteses que, se não forem respeitadas por aquele que ajuiza a ação penal privada, ocorrerá a perempção. E aí, Levi, qual é a consequência jurídica da renúncia, do perdão e da perempção? Anote comigo, consequência jurídica de ambos é a extinção de punibilidade. Nós vamos, acabar, nós vamos encerrar, nós vamos deixar para lá, nós vamos fingir que aquilo simplesmente não existiu. Beleza, galera? Então, observe que eu falei de uma maneira bem objetiva nessas 2 aulas sobre tudo que você precisa para compreender a ação penal. Obviamente, aqui o meu objetivo não é aprofundar o tema, é fazer com que você tenha um primeiro contato, uma primeira leitura, e a depender do seu objetivo, você se debruce muito mais sobre o tema. Tá? Lembre-se que encerrou a nossa aula, você já vai pausar aqui, vai lá no nosso site, vai no Tec Concursos, vai resolver muita questão sobre ação penal que você não vai errar de modo algum. Então você que está com dúvida como vai estudar, terminou de entender a aula, vai pegar lá a partir do artigo 100 do Código Penal, vai dar uma lida nele, vai ver o artigo 38 do Código de Processo Penal, vai ver o artigo 44 e seguintes do Código de Processo Penal até o 60. E depois, velho, martele questão, martele questão, martele questão, que você não vai errar absolutamente nada sobre ação penal. Beleza, galera? Mais uma vez agradeço a sua companhia, agradeço porque você está aqui comigo.
tá? Me coloco mais uma vez à disposição, ficou com dúvida, vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e manda sua dúvida, manda sua questão, e a gente tá aqui pra te ajudar. Beleza, galera? Vou com você até o fim. Um beijão no seu coração, fique com Deus, até a próxima. Tchau!